Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Hoje vamos fazer aí uma reflexão rápida, que eu já tenho que ser muito rápido, que eu tô atrasado para ir pro treino. Então vamos falar sobre os estúpidos, o perigo dos estúpidos. Então assim, eu vou ler aqui para começar com uma frase do Dietrich Bonhoeffer, acho que é assim que se pronuncia, Bonhoeffer. Observando mais de perto, fica claro que toda forte ascensão de poder, na esfera política ou religiosa, infecta grande parte da humanidade com a estupidez. O poder precisa de o poder de um precisa da estupidez de outro. Esse cara aí, ele era um pastor luterano e foi morto, escrevia também, foi morto num campo de concentração enforcado. Então ele falou sobre os estúpidos. E infecta com grande parte a humanidade. Né? Estupidez e o poder da estupidez, um necessita do outro. Né? Para ter poder você tem que ter estúpidos. Os estúpidos, em tese, por meio das redes sociais, eles podem quase tudo, já perceberam? Então hoje, com a rede social, tem a multiplicação de otário estúpido, né? É assim, a N, né? A estratosfera. E por que a gente tem que se preocupar com isso? Porque o imbecil, um estúpido, é alguém extremamente perigoso. Portanto, a relação com o estúpido exige muito mais cautela com que a pessoa má. Nunca se convence um estúpido ou um imbecil pela razão. É inútil e perigoso. Por isso que não adianta você falar com Blue Pill, Conserva Cook, Mimimi, Lulesco, Bolsota, torcedor de futebol, fanista, religioso, etc. Isso é jogar energia fora. Você pode mostrar o que quiser para essa raça, fatos, dados, sobre os ídolos, guru, etc., desses vendedores de curso, e jamais eles vão se convencer, ao contrário. Eles se satisfazem consigo mesmo. E os slogans da sua galera aí estúpida, tá? E todos eles andam juntos em bolhas, para eles se alimentarem, né, de suas mentiras, ilusões e valores deturbados. E eu pergunto, será que a Red Pill não é um negócio desse? Ah, a galera da Red Pill aí, será que não é um negócio desse? Andam com eles mesmos, satisfazem com os slogans. Muito bem. Para vocês refletirem, para isso que eu tô aqui. Mas a pior parte é quando você desnuda um burro, um imbecil, né? Um estúpido. Ele fica brabo. Por isso, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender a natureza do imbecil, né? Do estúpido. Não se trata de um defeito intelectual, mas sim é alguma coisa que atinge a humanidade do sujeito. Existem pessoas inteligentes que são estúpidas e pessoas intelectualmente não tão desenvolvidas, né, que podem ser tudo menos estúpidas, imbecis. E não é defeito intelectual nem falta de conhecimento, é algo mais profundo, é algo de ordem moral. Tá? O Bonhoeffer ainda fala, eu vou abrir parênteses para ele aqui, parece que a estupidez não é um defeito congênito, mas um processo em que as pessoas se tornam estúpidas sob certas circunstâncias ou deixam-se fazer estúpidos de forma recíproca. Olha que beleza. Ou seja, elas permitem que isso aconteça com elas, ou seja, se você está em uma bolha, você só vê um lado da coisa, né? E isso inclui também, como eu falei, pessoal da Red Fil Fil, né? Apenas bebe dos mesmos discursos, às vezes tem uma visão deturbada do mundo, com redes sociais. Isso aí é pior porque ninguém reflete nada, né? Não tem os dois lados para refletir. Eu sempre falo que você tem que ter um lado e outro lado para poder ter uma reflexão. Só um lado não é reflexão, né? É lobotomia. Sem fonte, sem nada, tá? Então, assim, eles são entendidos de tudo, né? Não tem informação e não reflete nada. Apenas são igual papagaios, estúpido, imbecil, repetindo o que plantaram na cabeça, né? Também se observa que a imbecilidade e estupidez aparece mais em pessoas ou em grupos propensos ou condenados a viver em comum do que pessoas mais fechadas, reservadas e solitárias. Assim, parece que a estupidez é um problema mais sociológico do que psicológico. Concordo 100% com o nosso aqui querido Bonhoeffer. Podem ver podem ver aí quantos imbecis no campo político temos, tá? Só mais 72 horas, faz o L, etc. Bando de imbecis girando e praticando atos violentos, cagando na rua, né? Femimimi aí enfiando crucifixo, né, nos lugares íntimos, né? Espancamento coletivo, espancamento virtual. Sozinhas, elas jamais iam fazer coisa assim, só em bando.
O fato do estúpido ser teimoso não significa que ele seja independente. Conversando com ele, você quase sente o discurso. Tá? Nem sequer tem a ver com ele mesmo, ou daquilo que constitui a pessoa. E sim trata-se de frases, defeitos, slogans, chavões que se apoderaram dele. Deus acima de tudo! Lulala! Né? Música de torcida organizada, etc. E essa loucura é perigosa. Tá? O que eu escrevi aqui? Não, a pessoa, não é pressão. A pessoa está enfeitiçada, cega, abusando e maltratando sua própria natureza, tornando-se assim um instrumento sem vontade própria. O estúpido será capaz de todo o mal e ao mesmo tempo incapaz de reconhecer o seu mal. Né? Quantos você vê por aí que fazem isso? Ou reconhecer maldades em seus atos, a justificativa de fazer o mal. Aqui está o perigo de um abuso diabólico. Como resultado, as pessoas serão destruídas para sempre. Então pode-se usar exemplo aqui, o Holocausto, o regime comunista, mais 72 horas, mimimi, invasão de terra, briga de torcida organizada, Então, em prol, a estupidez, a violência em prol das coisas. Para ser uma pessoa liberta da estupidez, ela tem que aceitar uma libertação externa. O tal do poder do foda-se, eu não sou trouxa, tá? É o que eu vivo falando aqui. Até então, sem essa condição, nós desistimos de convencer os estúpidos imbecis. Por isso não adianta fazer debate, mimimi versus Red Pua, esquerda contra direita, etc. Agora eu te pergunto aí, você que está aí escutando, pra você refletir no final de semana, você realmente é desperto ou ainda é estúpido e se ilude? Grande abraço a todos aí, deixe os comentários e até mais.